Então, vamos desenvolver agora a equação da quantidade de movimento, mas na forma diferencial. Tá? Então, a gente já desenvolveu a equação da conservação da massa na forma diferencial e agora a equação da quantidade de movimento. Então, como que a gente pode obter a equação na forma diferencial da quantidade de movimento? Aplicando novamente a segunda lei de Newton, só que agora em uma partícula fluida, infinitesimal de massa dm. Então vamos lá, da segunda lei de Newton a gente tem que para um sistema a força vai ser igual à variação da quantidade de movimento em relação ao tempo para um sistema, em que a quantidade de movimento linear ela é expressa como a integral de v dm, certo? Então para um sistema infinitesimal de massa dm a gente pode escrever que df vai ser igual dm dv dt do sistema, simplesmente empregando a definição de quantidade de movimento aqui dentro, ok? Então a gente tem a massa e aqui a gente tem a variação de velocidade em relação ao tempo, que isso seria a aceleração de um elemento de fluido de massa dm em movimento em um campo de velocidade. Então a gente vai colocar aqui agora qual que é a aceleração de um elemento de fluido de massa dm dentro de um campo de velocidade. Então não é simplesmente a aceleração local. Tá? A variação da velocidade em relação ao tempo, que é a aceleração da partícula, é igual a uma parcela relativa à aceleração convectiva e uma parcela relativa à aceleração local. Tá? O que é essa parcela relativa à aceleração convectiva? Ela é a aceleração do corpo devido ao movimento dele em relação ao fluxo. Então, como que essa partícula vai estar em relação ao fluxo, em relação ao ambiente, tá? Então é a variação da velocidade devido ao movimento da partícula no campo de escoamento. Então como que ela está variando dentro daquele campo de escoamento, tá? Então finalmente, né, reescrevendo df, a gente teria, só voltando aqui, essa parcela aqui, tá, eu não deduzi porque o procedimento é um pouco longo, mas quem tiver interesse, só me avisar que daí eu passo o material relativo a essa parte aqui da dedução dessa equação, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, df, né? A gente pode reescrever então como dm vezes a nossa aceleração de partícula, ok? Como que essa equação ficaria em relação a x? Ó, se a gente estivesse analisando apenas a força em x, seria dm vezes velocidade de 1 del v del x. Como eu estou analisando em x, então a velocidade no eixo x seria u. Velocidade no eixo x, u. Velocidade x, u. E aqui também. Ok? Então, só para mostrar de exemplo como que ficaria dfx. Se fosse dfy, então a gente só substituiria o vetor velocidade a velocidade v, que seria a velocidade no eixo y. Ok? Então a gente fez a primeira parte da equação, tá? A gente fez quanto que a força, qual que é a equação da força em relação à massa e à aceleração. O que a gente vai escrever agora? Tá? A gente vai escrever agora a parcela relativa à nossa força. É isso que está faltando ali para a gente conseguir ter a equação completa, né? A gente precisa desenvolver uma formulação para df. Então, só lembrando lá, né, a gente já viu isso várias vezes, quais são as forças que atuam? Tá? Quais são as forças que vão atuar na partícula? Podem ser forças de campo, devido principalmente à gravidade, a gente acaba só trabalhando com a gravidade, e forças de superfície. Então a gente tem que desenvolver equacionamento para forças de campo e para forças de superfície para essa partícula. As forças de superfície elas podem ser tanto normais, então por exemplo se a gente tivesse esse plano aqui, ó, então, a gente teria uma força aqui que seria normal à superfície, mas se a gente pensar, essa força em relação a esse plano de baixo, ó, se a gente aplicar essa F aqui, o que ela seria? Seria tangencial. Então, as forças de superfície podem ser tanto normais quanto tangenciais. A gente vai desenvolver agora e eu vou mostrar que, devido a essas forças atuando aqui, a gente vai ter tensões normais e tensões de cisalhamento. Já vou mostrar. Então agora a gente precisa encontrar as forças que estão atuando na partícula. Então a gente vai desenvolver só para x
mais para o eixo x, mas a mesma coisa é válida para y e para z, tá bom? Então vamos lá. Então considere o componente x da força atuando sobre um elemento diferencial de massa dm, volume dx, dy e dz. Só as tensões que atuam na direção x darão origem às forças de superfície na direção x. Tá? Então a gente só vai trabalhar com as tensões em relação ao eixo x. Essas tensões, elas podem ser tensões normais ou tensões tangenciais, né? Então pode ser tensão normal ou tensão de cisalhamento, né? Quando a força é tangencial. Tá? Então no centro, o que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa que a gente sempre está fazendo no desenvolvimento das equações. A gente considera que sabe as tensões no centro da partícula, que seria a tensão normal xx, tensão de cisalhamento yx, tensão de cisalhamento zx. Tá? E agora a gente vai desenvolver as tensões para cada uma das faces. Né? Então, por exemplo, para essa face aqui do lado direito, a força está atuando nesse sentido do eixo x, né? Então a gente teria uma tensão normal, mais o primeiro termo de quando a gente expandisse em série de Taylor. Então a gente vai fazer a expansão em série de Taylor para cada uma das faces, né? Face da direita, em que aí seria normal, quanto as faces de cima, de baixo, da frente e de trás, que daí seriam tensões de cisalhamento. Tá? Então, exatamente igual a gente sempre fez. Né? Então, só reescrevi, né, para essa posição em função da posição que eu sabia que seria o centro. Beleza? Então, nas faces da direita e da esquerda eu tenho as tensões normais. Nas faces de cima, de baixo, da frente e de trás eu tenho as tensões de cisalhamento. Ok? Então, reescrevi, coloquei todas as tensões que estão atuando devido à força que foi aplicada na direção x, e agora eu vou fazer a soma de todas as forças. Então, eu somo todos esses itens, né, levando em consideração a direção do vetor, e eu teria, depois de simplificar, esse resultado aqui, em que as forças de superfície seriam del da tensão normal, del x, del da tensão de cisalhamento yx, del y, del da tensão de cisalhamento zx, del z, vezes dx, dy e dz, certo? Então, essas são as minhas forças de superfície, que estão relacionadas com a tensão. As forças de superfície em x estão relacionadas com a tensão normal e a tensão de cisalhamento, tá? No plano yx e plano zx. E qual que é a outra força que atua na partícula? Então a gente tem as forças de superfície, que nesse caso seriam devido normais e cisalhamento, e a gente tem também a força de campo, que seria a gravidade. Como que a gente escreve? Simplesmente dFbx, né? Forças de campo em x, vai ser igual ρgx dx, dy, dz, que basicamente é ρvg, massa vezes a gravidade vezes massa vezes a gravidade, seria ρ vezes o volume vezes a gravidade, tá bom? Então, com isso, a gente vai chegar no quê? Na nossa força resultante, tá? Na direção x. Quem que seria? Então, a gente simplesmente vai somar a força resultante total na direção x, vai ser as forças de superfície em x, mais as forças de campo em x. Quem que é a força de campo em x? ρgx. E as forças de superfície? Todo esse termo aqui, normal, cisalhamento 1, cisalhamento 2, vezes, olha só, dx, dy e dz, ok? Expressões semelhantes a gente consegue encontrar para y e para z. Por exemplo, eu escrevi aqui para y, né? A força em y vai ser a força de superfície em y mais a força de campo em y. Quem que é a força de campo em y? ρgy, dx, dy, dz, certo? E as forças de superfície? Repara agora que, como eu estou trabalhando no eixo y, a minha tensão normal agora, ó, é para y. Então, no plano xy seria a tensão de cisalhamento e no zy, tensão de cisalhamento. Quando eu fosse reescrever aqui também para a direção z, então seria ρgz mais tensão de cisalhamento xz, del x, tensão de cisalhamento zy, del y, tensão normal zz, del z. Beleza? Então agora que a gente já conseguiu escrever como que fica a força resultante em x, y e z,
e a gente já tem aquela outra parte que a gente acabou de desenvolver relacionado com a aceleração, né, da quantidade de movimento, agora a gente vai unir isso aqui com o que a gente desenvolveu antes para encontrar a equação diferencial da quantidade de movimento. Então, vamos fazer isso aqui para conseguir a equação completa agora. Então agora a gente vai unir as duas equações que a gente tinha encontrado, né? Então a gente vai substituir a força resultante dF, que a gente acabou de encontrar, na equação que a gente desenvolveu anteriormente, né? Então a gente vai ter lá que ρ gx, normal, cisalhante, né? A parcela que a gente desenvolveu relativa à força, campo e de superfície, vai ser igual àquela primeira equação que a gente desenvolveu relacionada lá com a quantidade de movimento, com a aceleração. Rho del U del T mais U del U del X, V del U del Y mais ômega del U del Z. Em que isso aí que eu posso escrever como Rho du dt. Tá? Du dt seria já essa equação toda, que seria a chamada de derivada material. Tá bom? Então eu posso fazer isso para X, posso escrever a equação para Y e posso escrever a equação para Z. O que eu quero que vocês prestem atenção é, quando eu estou escrevendo em x, né, então aonde tem x vai ter a normal. Quando eu estou escrevendo em y, aí é em y que vai ter a normal e em z é z que vai ter a normal. Então, basicamente as equações são bem semelhantes, né? Então, essa seria a equação diferencial da quantidade de movimento. Terminou? Não, não terminou. Por quê? Porque a gente não sabe ainda, né, quem são esses aqui. Então ainda preciso descobrir, preciso escrever as expressões para tensão normal, cisalhante e cisalhante, ok? Então, com qual caso a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com um caso mais simples, fluidos newtonianos, e daí a gente vai entregar as equações que eu vou mostrar ali, tá? Então, em fluidos newtonianos, a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à taxa de deformação. Então, isso aí eu mostrei lá no começo da disciplina, bem lá no começo, né? Em que, se a gente considerar um escoamento laminar, unidimensional e newtoniano, a taxa de cisalhamento vai ser viscosidade μ, variação da velocidade u por y, du dy, isso para um D laminar newtoniano. Entretanto, quando a gente está trabalhando com um escoamento tridimensional, fica muito mais complexo. E as equações, né, as correlações para tensões normais e tensões de cisalhamento, agora elas ficam da seguinte maneira, né? A gente tem que a tensão de cisalhamento do plano XY é igual à tensão de cisalhamento do plano YX, que é expresso como a viscosidade vezes del V del X, del U del Y. O mesmo vale para a tensão de cisalhamento no plano YZ e ZY, né? A gente só escreve de forma diferente, agora utilizando as velocidades W e V. E mesma coisa para Zx. Então, as tensões de cisalhamento, que são apresentadas aqui nas equações, elas são escritas dessa forma. E as tensões normais, aí elas são escritas dessa forma aqui. Tensão normal em xx, né? Na direção x. Então seria menos P, em que P é a pressão, menos 2/3 da viscosidade, o produto escalar, né, que a gente já viu esse produto escalar, mais 2μ del U del X, ok? Mesma coisa para V, para o eixo Y, mesma coisa para o eixo Z. Então, assim, não é simples, né? Dá para perceber que não é simples, né? Mas a gente vai trabalhar sempre com casos mais simples. Então, a expressão geral seria da quantidade de movimento, é essa expressão aqui, ó, para o eixo X, em que eu simplesmente peguei essa parte da equação aqui, ρ gx, mais coloquei a parte da normal de x, a parte da tensão de cisalhamento de xy e a parte da tensão de cisalhamento de xz, certo? Coloquei dentro da minha equação, foi só isso que eu fiz aqui, tá? Não mudei mais nada. E, além disso, o que eu fiz agora, tá? Eu coloquei ρ, só reescrevi ρ du del T, né, essa parcela com ρ du dx, beleza? Então, essa é a equação completa da quantidade de movimento, tá? Mas a gente vai... Isso aqui dá para ser feito a mesma coisa para y e para z. A gente vai trabalhar com essa equação? Normalmente não.
a gente vai trabalhar com um caso específico, que é quando a nossa densidade ρ é constante. E daí fica bem mais simples. Então, a gente vai reescrever isso aqui ainda, tá? Levando em consideração aqui a nossa densidade ρ como constante. Ah, só um detalhe aqui faltou um termo, tá? É ρgx, ρ vezes a gravidade de x, menos del P del y, né? Tinha faltado aqui o P, né? O P que entraria aqui na nossa densidade normal, del P. Del P, del x. Opa. Agora sim, del P, del x, tá? Tinha faltado ele aqui. Então, ρgx menos del P, del x, mais del x de mi 2u del x. Então, exatamente igual está escrito aqui, mas fica tranquilo que a gente vai simplificar essa equação. Então, a equação completa da quantidade de movimento pode ser vista aqui, né? Eu escrevi ela, em que ρ del u del t mais u del u del x mais v del u del y, ômega del u del z vai ser igual a todo esse termo aqui, que leva em consideração as forças de campo e as forças de superfície. Beleza? Lembrando que essa aqui é para x, né? E a gente pode fazer o mesmo para y e para z. Tá? Essas equações, na forma completa aqui, elas são chamadas de equações de Navier-Stokes. Tá? A gente vai trabalhar nessa forma completa? Não, a gente já trabalha com ela de uma forma mais simplificada. Qual seria a simplificação? Bom, a gente vai trabalhar com ela considerando escoamento incompressível e com viscosidade constante. Ok? Então, nesse caso, se a gente considerar escoamento incompressível e viscosidade constante, toda essa equação aqui vai se reduzir para isso aqui, tá? Então a gente vai ter a parcela, essa parcela mantém igual e a única coisa que muda é a parcela do outro lado da igualdade. Então a gente vai ter ρgx, né, gravidade no eixo x. Se a gente estiver trabalhando, né, com x, y e z, né, considerando z para cima, aí nesse caso a gente só vai ter o vetor gravidade aqui, né? Aqui gy e gx seria um zero, ok? Mas vamos lá, retornando. Então a gente fica com uma equação mais simplificada, em que agora a gente vai ficar em função apenas da variação de pressão ao longo de x e desse segundo termo aqui, que envolve uma derivada segunda da velocidade em relação a x, y e z. Beleza? Então a gente ia ter essas três equações. Essas três equações aqui, para o eixo x, para o eixo y e para o eixo z, mais a equação de conservação da massa, que a gente já escreveu, elas formam um conjunto de 4 equações diferenciais parciais não lineares acopladas para U, V, W e P. Tá? O que acontece? A gente não consegue resolver essas equações de forma analítica. Tá? É uma equação muito complexa, a gente não consegue resolver. A gente só consegue resolver quando a gente está trabalhando com um caso simples. Tá? Então a gente vai resolver alguns exemplos. Vocês vão ver que os exemplos eles acabam sendo exemplos simples, mas mesmo assim a resolução não é tão fácil. Tá? Mas essas são as equações da conservação da quantidade de movimento, as famosas equações de Navier-Stokes, junto com a equação de conservação da massa. A gente vai utilizar ela para resolver alguns exercícios, tá? Então, basicamente, a gente vai usar essas equações aqui, essas três aqui, né? Se o escoamento for bidimensional só com a velocidade u e v, então só essas duas aqui, a gente não consideraria essa, ok? Mas a equação da conservação da massa. Então, a gente vai resolver dois exercícios agora e isso vai ficar um pouco mais claro. Então vamos aqui para um exemplo, tá? Esse exemplo vai abranger bastante coisa, vocês vão ver que é um pouco longo, mas vamos lá. Então eu tenho um líquido que ele está escoando sobre uma superfície plana inclinada. Então eu tenho como se eu tivesse aqui um filme de líquido, né?
ele estivesse escoando aqui sobre essa superfície. Tá? Esse filme aqui, tá? Ele escoa como um filme, que ele vai ser laminar, regime permanente, completamente desenvolvido e de espessura, né, altura H. Tá? Vamos só interpretar. Então, um filme em regime permanente significa que del de ΔT é igual a zero. Então, primeira consideração. Completamente desenvolvido, o que isso significa? Significa o seguinte, lembra que eu mostrei para vocês o desenvolvimento de uma camada limite? Lembra? Isso aqui, né? Que daí vai variando aqui a velocidade, né? Lembram disso? O que acontece? Chega um momento que essa camada ela fica constante. A partir de um determinado ponto, esse perfil não varia. Tá? Então, a partir, por exemplo, desse ponto, esse perfil aqui ele é sempre uniforme e não muda mais. Isso a gente chama de completamente desenvolvido. Então, quando um escoamento, né, ele é completamente desenvolvido, significa que o perfil de velocidade dele a partir desse ponto não muda mais. Então, ele está com um perfil de velocidade aqui sempre constante. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, escoamentos completamente desenvolvidos, as propriedades não variam na direção x. Então, a velocidade não vai variar, a densidade não vai variar. A partir desse ponto, eu vou variar em relação a y. Ó, conforme eu subo aqui em y, a velocidade u está mudando. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, se eu analisar o perfil de velocidade aqui, para uma distância x igual a 10, vai ser exatamente o mesmo perfil de velocidade aqui. Então, a velocidade u, né, assim como as propriedades, não variam ao longo de x. Em relação a y eu vario, né? Eu vou de 0 até o meu máximo aqui. Beleza? Então, isso quer dizer a condição de completamente desenvolvido. Tá bom? Então, continuando. Depois eu apago ali. E de espessura H. Essa espessura H seria essa nossa altura aqui, H. Tá bom? Então, quando a gente está pensando em completamente desenvolvido, é como se eu estivesse esquecendo o que acontece nessa região e estou considerando só daqui para frente. Então, ele está dessa maneira, constante. O que acontece aqui vai ser o que acontece aqui e esse perfil de velocidade vai sempre seguir. Tá bom? Quais outras condições a gente pode empregar aqui, né? A gente pode empregar que o escoamento ele é incompressível, ou não está variando, e que, como a gente está escoando, né, a gente está analisando só o escoamento de um filme aqui, a gente não está considerando nada que acontece no eixo Z. Então, sem variações na direção Z, então a velocidade em ômega seria 0 e del de del Z seria igual a 0. Então, como a gente não vai estar analisando em Z, então significa que a equação de conservação da quantidade de movimento em Z a gente nem precisa analisar. Tá? Então vamos lá para as perguntas. Né? A. Simplifique as equações da continuidade de Navier-Stokes para modelar este campo de escoamento. B. Obtenha as expressões para o perfil de velocidade do líquido. C. Distribuições de tensões de cisalhamento. D. Vazão volumétrica e velocidade média. F. Além disso, calcule a vazão volumétrica para o seguinte caso. Então vamos aqui analisar. Esse é o caso que a gente tem uma superfície inclinada, descendo uma quantidade de líquido, é um filme de líquido, um filme está descendo aqui. Esse é o meu perfil de velocidade, em que ela parte de 0 até um valor máximo aqui, então o perfil de velocidade. Por que ele tem esse perfil de velocidade? Porque a gente sempre emprega a condição de não deslizamento, né? Em que a gente considera a viscosidade. Então, na interface, né, fluido e sólido, a gente considera o quê? Que a velocidade é 0. Tá? E aqui em cima a gente considera que seria a maior velocidade. Ok? Então o fluido está escoando aqui, está descendo aqui. E a gente podia trabalhar com x e y aqui, certo? Sem problema.
Só que se fizesse isso, ia dar trabalho porque a gente ia precisar decompor sempre a nossa velocidade. Então é mais fácil que é conveniente alinhar a coordenada xy com a direção do escoamento. Então, se o escoamento está descendo nessa direção, vale a pena inclinar aqui a minha coordenada, de modo que x é aqui e y forma 90 graus. Tá? Então, eu não preciso deixar fixo aqui a minha coordenada. O melhor é eu adequar ela ao meu escoamento. Tá bom? Então, tá bom. Essa é a nossa altura H. Ele vai ter aqui uma largura, né? Uma profundidade aqui de B. E ele tem uma inclinação aqui de 15 graus. Então é isso que a gente vai trabalhar. Antes da gente começar a simplificar as equações, eu já quero mostrar isso aqui, ó. Tá? A gente tem aqui o nosso vetor gravidade para baixo, certo? E aqui a gente tem o nosso eixo x, ó, e o nosso eixo y. E ó, o nosso vetor gravidade aqui, ó. Então o que eu posso fazer? Eu posso decompor esse nosso vetor gravidade em gx e gy, certo? Visto que aqui é o ângulo θ. Então eu ficaria com gx igual a g seno de θ e gy igual a menos g cosseno de θ. Por que é menos g? Né? Porque o nosso y está para cima e o nosso g está para baixo. Logo, menos g. E o gx? O gx, ó, quando eu jogo para cá, ele está na mesma direção do meu x. Por isso, positivo. Tá bom? Então, igual nesse caso, né, a gente não iria considerar que só teria g de y. Né? Como a gente inclinou aqui a nossa coordenada, então eu preciso também fazer agora um gy e um gx. Mas isso é muito melhor trabalhar com isso aqui do que ficar decompondo a velocidade. Vocês vão ver por quê. Né? Vamos lá, ó, só continuando analisando aqui antes da gente trabalhar com as equações. Se o meu perfil de velocidade aqui não está variando, significa o quê? Né? É sempre esse perfil de velocidade. Que a velocidade aqui, né, aqui em cima vai ser a mesma aqui nessa região. Então, ao longo de x, a minha velocidade não vai estar variando. Tá? Mas vamos lá. Vamos resolver aqui, foi o que a gente escreveu aqui, ó. Né? A velocidade não vai estar variando. Então, vamos começar a simplificar aqui as nossas equações. Deixa eu só apagar aqui. Então, aqui, desse lado, eu escrevi, né, as equações de Navier-Stokes e a equação de conservação da massa. Tá? De Navier-Stokes, a gente já está utilizando o caso mais simples, né, em que a gente tem um ρ constante e o nosso fluido aqui vai ter a nossa viscosidade constante também. Então, um fluido incompressível de viscosidade constante. Então vamos lá, quais são as simplificações que a gente pode fazer? Vamos começar aqui pela nossa equação da conservação da massa. Tá? Como o ρ é constante, ó, primeiro vamos começar aqui, ó, não vai estar variando em z, certo? Então seria a nossa simplificação aqui 3. Como a gente está trabalhando com regime permanente, ó, então seria a nossa primeira simplificação. E o nosso ρ é constante, então eu posso tirar ele daqui de dentro da derivada e a gente ficaria, na verdade, com essa equação. Del U, del x vai ser mais del V, del y, isso igual a zero. Ó, eu poderia colocar o ρ aqui, né, em evidência, mas ρ não pode ser zero, então obrigatoriamente esse termo precisa ser zero, certo? Então del U, del x mais del V, del y. Então vamos analisar de novo isso aqui. Vamos lá. Del U, del x é a variação de U em relação a x. Mas olha só, a velocidade de U aqui não é a mesma daqui? Lembra que a gente falou? O perfil de velocidade aqui não se altera. Então, quando eu estou analisando aqui, ó, então nessa posição aqui vai ser igual nessa posição aqui. Foi a consideração que a gente fez aqui, ó. Escoamento completamente desenvolvido, as propriedades não variam na direção x. Então, del
a velocidade 1 não vai variar em relação a x. Então eu posso simplificar isso aqui também. E isso aqui vai ser a nossa simplificação 4. Tá? O que eu quero dizer que com isso não vai variar? Vamos até escrever aqui. Ó. Se eu colocasse aqui, para x igual a 1, e se eu estivesse analisando x igual a 2, olha só o meu perfil de velocidade. É exatamente o mesmo, tá? Era para ser exatamente o mesmo, o desenho ficou muito claro. Mas é exatamente o mesmo. Então, independente da posição x que eu estou analisando, o meu perfil de velocidade é sempre o mesmo. Então, a velocidade não vai variar ao longo de x. A velocidade vai variar ao longo de y. Conforme eu subo y, a minha velocidade varia. Mas se eu estiver analisando apenas em x, a minha velocidade não muda. Tá? Então, cheguei nisso aqui. Então, daqui eu vou ter que del v, del y vai ser igual a zero. Tá? Então, daqui, o que a gente pode tirar daqui? Então, a derivada de v em relação a y precisa ser igual a zero. A gente já sabe o seguinte, daqui, que del v, del z é igual a zero, que a gente já considerou que nada varia na direção z. Então, nessa direção z, está tudo acontecendo exatamente igual, não tem nada variando. Beleza. E del v, del x. Olha aqui na última condição. Escoamento completamente desenvolvido, as propriedades não variam ao longo de x. Então, independente da posição x que eu tiver, del v, del x também é igual a zero. Então, se v não varia, se a derivada de v em relação a y, em relação a z, em relação a x é zero, né? Então, obrigatoriamente aqui, eu preciso ter uma constante. Então, a minha velocidade v precisa ser igual a uma constante, ok? Certo? Né? Então, del v, del y é igual a zero. A gente acabou de mostrar. Del v, del z é igual a zero. Por quê? Nada varia na profundidade. Del v, del x é igual a zero. Por quê? Completamente desenvolvido significa que não tem variação ao longo de x. Maravilha. Então, se todas as derivadas são iguais a zero, né? E a gente também tem que del de del t é igual a zero, então também não varia no tempo, então obrigatoriamente a nossa velocidade precisa ser uma constante, que a derivada de uma constante é igual a zero. Só que, olha aqui, nesse ponto, eu teria a minha velocidade u aqui e a minha velocidade v aqui, beleza? Qual que é a minha velocidade u nesse ponto? Condição de não deslizamento, velocidade na superfície é zero. E a velocidade v nesse ponto? Também tem que ser zero. E aqui, zero. Então, se v, para quando y é igual a zero, é zero, então v é igual a zero, que seria a nossa quinta condição. Essa é a mais difícil de enxergar. Tá? Daqui a gente tirou que velocidade é constante, mas a gente sabe que na interface fluido-superfície a velocidade é zero, condição de não deslizamento. Né? O fluido ele não vai ter velocidade na interface, vai ter a mesma velocidade do sólido. Então, se na interface é zero, a minha velocidade v tem que ser igual a zero, e essa é a nossa quinta condição. Beleza? A quinta consideração. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos agora simplificar as nossas equações aqui da conservação da quantidade de movimento. Regime permanente, 1 e 1. Não varia em relação a x, então 4 e 4. Del u, del y, vamos lá. Aqui a gente tem que v é igual a zero da nossa consideração 5. Aqui também, v igual a zero da nossa consideração 5. Não tenho velocidade em w, né? Que seria a nossa condição 3. A nossa consideração 3. Que mais? Então agora a gente vai
para o outro lado aqui. Então, basicamente, se a gente olhar aqui, ó, a gente não ficou com nenhum termo desse lado. Vamos agora analisar o outro lado. Gx vai existir, ok? Del P, del X não falou nada do exercício, então não tem que considerar. Del quadrado U, del X quadrado, del quadrado U, del Y quadrado, del quadrado U, del Z quadrado. Então vamos lá. Primeiro a gente parte aqui para esse aqui. Então eu tinha falado que o exercício não falou nada, mas olha aqui, ó. Escoamento completamente desenvolvido. Propriedades não variam na direção x. Então, del de del x, esse aqui significa que del de del x para qualquer propriedade é igual a zero. Então, nossa consideração 4. E del p del y? Aí não. Tá? Então, a velocidade, então as propriedades estão variando em y. O que mais que a gente pode considerar aqui? Então aqui, de novo, ó, se del de del x é igual a zero, então del quadrado, del x quadrado também tem que ser igual a zero. Consideração 4 aqui. Não tem escoamento em z, né? Que seria o 3. Não tem variação na direção z, desculpa. A gente já viu que a nossa velocidade v aqui é zero. E além disso a gente viu que del de del x é zero, então a gente corta esse aqui. A nossa velocidade v é zero, v igual a zero, né? Que é a consideração 5. E eu não tenho variação ao longo de z, que é a nossa consideração 3. Então vocês podem ver que realmente não é tão simples analisar, tem que analisar com calma, tem que fazer as considerações para daí conseguir simplificar. E agora? Agora a gente conseguiu simplificar e vamos reescrever as nossas equações. Então, eu vou escrever aqui, tá? Mas depois aí eu apago aqui certinho e a gente escreve melhor, tá? Então a gente vai ficar com essas duas equações, ó. 0 vai ser igual a OGX mais mi del quadrado 1 del y ao quadrado. Beleza? E qual vai ser a segunda? A gente vai ficar com 0, vai ser igual a ρgy menos del p del y e só. 0 vai ser igual a ρgy menos del p del y. Certo? Então, no final das contas, a gente fez tudo isso para simplificar e conseguir chegar só nessas duas equações, que é as duas equações que a gente vai trabalhar a partir de agora para responder as questões B, C, D, E e F. Beleza?